E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar então sobre as técnicas de análise de circuitos no domínio da frequência. O que acontece? Antes a gente estava acostumado a analisar circuitos aí resistivos ou até capacitivos e indutivos no domínio tempo, resolvendo a equação diferencial ou só aplicando técnicas de resolução de circuitos quando eram só resistores lá. Agora, a gente vai ter essas técnicas muito parecidas com aquelas que a gente usava nos circuitos resistivos, só que agora a gente vai ter algumas coisas para prestar atenção aí. Então vamos começar aí com a nossa teoria. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai ter que transformar os elementos passivos R, L e C para o domínio frequência. Isso aí, a gente sabe como é que faz. O R fica igual, o L vira J ômega L e o C vira menos J sobre ômega C. Quando tu transforma todos esses elementos em impedâncias, tu aplica as técnicas de análise cuidando o cálculo com números complexos. A única grande diferença que a gente tem lá das técnicas de circuitos resistivos para o de agora são os números complexos que vão estar presentes. E por fim, ó, o uso de calculadora é indispensável. Por quê? Porque esses cálculos com números complexos não são tão triviais para ficar sendo feitos à mão, então é bom tu ter uma calculadora que trabalhe aí com números complexos direitinho, soma, divisão, multiplicação, tudo com números complexos, e aí tu vai conseguir fazer esses circuitos aí tranquilos. Agora a gente vai dar uma relembrada quais são essas técnicas de análise de circuitos, mas lembrando que elas são muito parecidas com aquelas usadas em circuitos resistivos. Então vamos lá, para começar, olha aqui, a gente tem as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, se tu não lembra, a gente vai lembrar aqui, olha só. As leis de Kirchhoff são duas. Ela diz o seguinte, que o somatório das tensões em uma malha fechada é igual a zero, ó. Só que presta atenção que agora tu tem essa notação fasorial aqui. Tu vai usar da mesma maneira que tu tinha antes. Tu vai pegar uma malha e vai transformar em grandeza, só que dessa vez grandezas fasoriais. E a outra lei de Kirchhoff diz que o somatório das correntes em um nó é igual a zero. Isso aqui também é válido nesse regime senoidal que a gente está vendo. Então, é exatamente a mesma coisa que tu fazia, só que dessa vez com o caráter fasorial aqui. Depois das leis de Kirchhoff, a gente tem ali associação de impedâncias e transformação ΔY. Vamos ver o que é isso, olha só. A associação de impedâncias a gente já viu, então a gente sabe que a impedância equivalente ela vai ser o somatório das impedâncias, isso aqui, no caso, série. E ela vai ser o somatório do inverso das impedâncias na menos 1, no caso, paralelo. Isso aí sempre da mesma maneira que a gente fazia com resistores. As transformações ΔY também são exatamente da mesma maneira. Então tu pode entrar nessa nossa aula aqui lá nos circuitos resistivos que tu vai ver como é que funcionam essas transformações. Só que dessa vez é com números complexos. Depois da associação de impedâncias e transformação ΔY, a gente tem aqui transformações de fonte e equivalentes Norton e Thevenin. Olha só, esse aqui também é bem parecido com o que a gente tinha nos circuitos resistivos. Olha aqui, transformações de fontes. A gente tem aqui uma fonte de tensão em série com uma impedância. A gente pode transformar em uma fonte de corrente em paralelo com uma outra impedância. Essa impedância ZTH ela é igual a Zn e a corrente fasorial IN ela é igual ao VTH, que também é um fasor, sobre o ZTH, que é um número complexo aí. Então, são as mesmas relações que tu usava antes, só que dessa vez usando os Zs, as impedâncias em vez de resistências. É bem simples. Depois disso aí, a gente tem ainda a técnica das correntes de malha. Olha só, se a gente, para dar uma exemplificada, tem um circuitinho aqui
As correntes de malha é aquela técnica em que tu diz que aqui tem uma corrente que a gente chama de I1, só que ó, lembra do caráter fasorial. E aqui outra corrente que a gente chama de I2. E daí tu vai fazer a soma das tensões nessa malha aí. Então vai ter menos V1 mais I1Z1 mais I1 mais I2Z2. Isso em uma malha. Na outra malha tu vai ter menos V2 mais I2Z3 mais I2 mais I1Z2. Daí tu vai resolver esse sistema de duas incógnitas a duas variáveis aí e tu vai resolver o teu problema. É bem parecido como se fossem resistores, só que dessa vez cuidando aí com os números complexos. E para finalizar, a gente tem ainda aqui o método das tensões de nó, que também é um método bem usado, que também tem um circuitinho aqui para exemplificar. Tu vai dizer que a tensão aqui embaixo é a massa, ou seja, a tensão zero, e nesse ponto a gente tem uma tensão fasorial Vx. Daí tu vai fazer Vx menos V1 sobre Z1, Vx sobre Z2, e aqui mais o menos, na verdade, o I1 fasorial aqui. Tu vai chegar em uma equação para uma incógnita Vx e tu vai descobrir esse Vx. Então essas são as técnicas de análise de circuitos aí apresentadas. E tu percebeu que elas não diferem quase em nada dessas mesmas técnicas quando usadas no domínio do tempo lá para resistores. A única coisa que vai mudar agora é que tu tem que prestar atenção no cálculo com números complexos, entender bem como é que funciona e saber usar bem a tua calculadora nesse quesito. Porque se tu souber, vai ser tranquilo resolver esses circuitos no domínio frequência aí. Nas próximas aulas a gente vai fazer vários exercícios exemplificando quase todas essas técnicas de análise aí, daí tu vai poder entender como é que elas são usadas na prática. Era isso aí então e até a próxima aula.